Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quarta-feira. A gente fala ao vivo aqui da sede da Polícia Civil, onde agora há poucos detalhes a respeito dessa história, né, absurda, triste, né, do contexto familiar. Esses detalhes eles foram divulgados. Essa mulher que tem 40 anos, ela foi presa nesta terça-feira na casa onde ela mora, né, em uma comunidade que fica no bairro da Várzea, na zona oeste aqui do Recife. E o motivo da prisão, inicialmente, foi a perseguição, a prática de perseguição contra essas duas filhas, que têm 15 e 17 anos. A gente vai trazer uma ordem cronológica, né, do fato, a contextualização, para que todo mundo possa entender bem. Eu estou com o delegado Luiz Alberto Braga, para poder explicar para a gente inicialmente sobre essa primeira prisão. A prática da perseguição contra essas filhas que estão sob cuidado de uma tia, não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exato. A prisão em flagrante se deu pelo crime de perseguição. A prisão ocorreu ontem no bairro da Várzea. E aí, houve uma denúncia dessa tia de que essa mulher estaria praticando ameaças contra essas duas filhas, seria isso? Isso. Na segunda-feira, as adolescentes acompanhadas das tias estiveram na delegacia denunciando essa perseguição, né, que é um crime praticado no âmbito de violência doméstica e estaria perseguindo, buscando ter convivência com essas filhas biológicas. Para a gente poder entender agora, Gernan, a parte realmente até dolorosa da gente poder explicar aqui no Balanço Geral, acontece que essa mulher, ela deixou o sistema prisional depois de passar cerca de 5 anos cumprindo penas por crimes como o tráfico de drogas, por exemplo. E segundo a polícia, ela é dependente química. E para sustentar esse vício, para sustentar essa dependência no crack, né, essa droga tão destrutiva como a gente sabe bem, as duas filhas dela, que na época, isso antes dela estar no sistema prisional, que na época essas duas filhas tinham 10 e 12 anos, eram exploradas sexualmente com o consentimento da mãe. A mãe colocava essas duas filhas em prostituição para que, através do dinheiro obtido dessa prática absurda contra duas menores, através desse dinheiro ela pudesse sustentar esse vício. Vamos ouvir um pouco mais do delegado Luiz Alberto Braga aqui, que está falando a respeito desse assunto. Quando criança, 10 e 12 anos, explorada sexualmente no casarão da Várzea, a mãe biológica negociava o corpo das filhas. Cedia à prostituição e em troca disso, dos valores, comprava drogas para uso, o crack. E, inclusive, sob a influência da mãe, as filhas, ainda criança, também se viciaram no crack. Ou seja, o vício acabou fazendo com que ela tomasse essa atitude absurda, grotesca, de colocar as filhas nessa condição de prostituição. Sim. A gente tem notícia ainda de que tem uma filha dela, já mais velha, que vive em situação de rua e também viciada em crack na mesma situação. A gente ainda vai investigar se essa outra filha mais velha também foi submetida às mesmas práticas. A mãe morava nesse casarão, delegado? Não, elas moravam numa comunidade ali na Várzea. E o casarão lá na Praça da Várzea é um conhecido ponto de usuários de drogas, pessoas que vivem em situação de rua. E era lá um ponto de prostituição, onde ela e as filhas faziam essa prostituição. Não bastava a exploração sexual, elas também foram colocadas em consumo da substância entorpecente do crack e adquiriram essa dependência também. Isso, elas, tanto a mãe biológica e as duas filhas, ainda crianças, consumiam, faziam uso do crack e se prostituíam. E hoje as adolescentes estão internadas numa clínica de reabilitação, apesar de estar sob a guarda da tia, estão nessa clínica buscando se reabilitar do vício das drogas. Ou seja, para a gente poder entender, Gernan, essas duas meninas, elas, tamanha dependência química, e olha que a gente está falando de duas crianças, hoje elas são com 15 e 17, mas na época elas tinham 10 e 12. Elas, além da exploração sexual, elas também foram introduzidas no mundo das drogas com consentimento dessa mãe. Eu vou colocar entre aspas, né, porque é até ofensivo com a mãe de verdade, né, a mãe que cuida, que educa. E aí, hoje, essas duas meninas, que já são adolescentes, na verdade, com 15 e 17 anos, elas estão sob responsabilidade de uma tia, mas não podem nem morar
constantemente nessa residência porque elas precisam estar na clínica de reabilitação, dada a dependência na substância entorpecente. E quando eu falei de uma tragédia familiar logo no começo, Gernan, é porque, vou até trazer mais uma vez aqui para o delegado, eu tinha falado de tragédia familiar porque ela possui outros filhos, são 6 filhos no total, né, pelo levantamento que estava sendo realizado pela polícia, e todos foram colocados em uma situação de vulnerabilidade, não é isso, delegado? Isso, ela tem 6 filhos, tem um filho mais velho que foi solto recentemente, esteve preso pelo crime de roubo, também ocorrido na Várzea. Tem uma filha maior de idade que vive em situação de rua e é usuária de crack. E tem 2 bebês, um de 2 anos, que a gente ainda não tem notícia, se tem informação de que ele foi cedido, foi para adoção, e um bebê de 7 meses, que está sob os cuidados de uma irmã da suspeita, da tia também, que ele foi abandonado com 1 mês de idade no barraco dela e ela teria saído para usar entorpecente. As meninas que hoje têm 15 e 17 anos estão sendo cuidadas por uma tia. Elas estão sob guarda da tia. Desde muito tempo elas já estão sob a guarda da tia. A tia só trouxe esse fato a conhecimento das autoridades em razão dessa perseguição e temendo que a mãe voltasse a se aproximar das adolescentes. O delegado, essa mãe, quando ela passou por depoimento, ela confessou em algum momento? Ela explicou alguma coisa? Ela, no início, ela foi reticente em negar. Mas depois de um certo tempo, a gente fazendo perguntas, trazendo a memória dela à convivência, ela acabou por confessar. Também acusou o pai de ter participado disso. Inclusive, a gente vai empreender esforços para tentar identificar, qualificar e prender se o pai tiver qualquer envolvimento omissivo nesse crime. A tia conseguiu a guarda das meninas porque a mãe foi presa. Por quais crimes, delegado? A tia já tem a guarda das meninas há algum tempo, né? A mãe ela já tinha sido presa por tráfico de drogas por 2 vezes. Delegado, dentro desse cenário, essas 2 adolescentes, elas chegaram a dar algum tipo de detalhe para a polícia sobre, a partir do momento que elas foram colocadas nessa condição tão vulnerável, de ter dito que passaram por muito sofrimento, o que é que elas contaram para a polícia no depoimento? Detalharam a exploração sexual, o vício de drogas, a participação decisiva na mãe, a influência nisso, e o pavor de voltar a ter convivência com a mãe. A gente imediatamente já pediu as medidas protetivas, o juízo já deferiu, ainda na segunda-feira, e na terça-feira a gente conseguiu efetuar a prisão dela e cessar essa perseguição. Esses abusos, estupros teriam acontecido quando as crianças eram mais novas, mas isso ainda é investigado agora, delegado, mesmo depois de alguns anos? Isso, o crime de estupro, a prescrição só começa a correr quando a pessoa atinge a maioridade, né? Então, todas essas séries de estupros de vulnerável serão investigados os autores diretos, quem manteve qualquer relação com essas crianças. A gente vai em busca de identificar quem participou de forma omissiva, como a mãe, o pai ou qualquer pessoa que tenha o dever jurídico de cuidado, também será responsabilizado. Delegado, essa outra filha que está em situação de rua, como foi dito agora há pouco, há uma suspeita que ela pudesse ter sido colocada também sobre essa condição? Sim, pela forma parecida e repetida, né, da convivência, de também estar em situação de rua, também está sendo ser usuária de crack. Então a gente vai em busca de ter conhecimento das razões que levou ela a chegar a isso. E se ficar evidenciado que a mãe também tenha se omitido, tenha participado de qualquer exploração dessa jovem, será responsabilizada também. Para a gente poder contextualizar, Gernan, uma mulher de 40 anos, presa inicialmente pela Polícia Civil pela prática do crime de perseguição. Ela estaria perseguindo, ameaçando as 2 filhas de 15 e 17 anos, que não querem mais ter contato com a mãe, estão sob responsabilidade de uma tia. A partir do depoimento que foi dado, tanto pela tia quanto por essas 2 adolescentes, houve essa denúncia de que há cerca de 6 anos, quando essas 2 moças, elas tinham 10 e 12 anos, elas eram submetidas à exploração sexual com a autorização da mãe. Elas eram forçadas à prostituição pela própria mãe. Com que objetivo? Através do lucro
desses crimes que eram cometidos contra essas duas crianças na época, sustentar o vício no crack. O que é que isso trouxe de consequência? Essas duas meninas, né, que hoje são adolescentes de 15 e 17 anos, ficaram traumatizadas, não querem nenhum tipo de proximidade com essa mãe. E, infelizmente, elas, além do crime de estupro, que elas acabaram sendo submetidas diversas vezes, possivelmente, dentro desse ato perverso, elas também foram colocadas em contato direto com substância entorpecente, ou seja, crack, e se tornaram dependentes químicas. Atualmente as duas estão em clínicas de reabilitação. Essa mãe, ela foi presa pouco tempo depois, cumpriu pena no sistema prisional por alguns crimes, inclusive de tráfico de drogas, e quando saiu, a gente pensa na ressocialização, pelo menos a pessoa tentar buscar um rumo correto na vida, mas aí ela estava faltando a querer proximidade com essas duas. Não se sabe ao certo se, para mais uma vez, colocá-las nessa condição de prostituição. A gente vai ouvir um pouco mais aqui do delegado Luiz Alberto Braga para ele falar sobre o andamento das investigações, que apesar dessa mulher que foi presa, elas continuam. A autuada chegou a dar alguns nomes de pessoas que manteve relações com as crianças. Então a gente vai em busca de tentar qualificar e, como eu falei, o crime ainda não foi prescrito. Qualquer pessoa que seja identificada será responsabilizada pelo estupro de vulnerável. Delegado, a gente sabe, né, que a autoridade policial ela já tem uma certa experiência para lidar com vários tipos de crimes, mas até para quem já é experiente, esse tipo de caso ele choca, né? Porque a gente está falando de uma mãe que praticava esse tipo de crime contra as duas filhas, algo muito perverso. Com certeza. Ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. A doutrina chama isso de desumanização da vítima. É quando a gente não acredita que um ser humano possa ter sido vítima daquilo, possa ter passado por isso. É um desprezo muito grande com a vida humana e ainda mais quando se vem da própria mãe, de quem deveria cuidar. Aquele local onde esses crimes eram praticados, essa violência, né, contra essas duas vítimas eram praticadas, é um ambiente onde já é relativamente conhecido pela prática do tráfico de drogas e até mesmo da prostituição, não é? Isso. Era um casarão tido posteriormente como uma casa cultural que está completamente abandonado, né? Numa praça, num bairro na Zona Oeste. Então, automaticamente, pessoas que vivem em situação de rua começaram a ocupar ali, por proteger da chuva, do frio, tem colchões lá. Então, pessoas que vivem em situação de rua e viciados em crack começaram a ocupar. E também, decorrente disso, passou a ser um ponto de prostituição, onde pessoas se prostituem, principalmente as que são viciadas em crack.